13.000 corpos expostos ao ar livre. Abril de 1945. O campo de Bergen-Belsen não era mais uma prisão, era um cemitério a céu aberto. 60.000 prisioneiros aguardavam o fim. Fome, tifo, disenteria. O cheiro de decomposição impregnava as fardas dos soldados britânicos antes mesmo de entrarem nos portões. Como alguém poderia caminhar entre pilhas de mortos sem demonstrar remorso? À primeira vista, parecia impossível. Mas a indiferença era a norma para as guardas da SS. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann. Elas não apenas observavam, elas participavam ativamente da brutalidade. Quando as forças aliadas romperam as defesas, encontraram algo além da compreensão humana. O que aconteceu depois, nos tribunais, mudaria para sempre a percepção global sobre o Holocausto. A questão permanecia. Elas realmente pagaram o preço? Mas isso era apenas o resultado final de um sistema calculado. A arquitetura do abandono começou em 1940. Inicialmente, um campo para prisioneiros de guerra. Em 1943, a SS assumiu o controle parcial. A estrutura mudou. O local foi dividido em 3 setores: prisioneiros de guerra, campo de residência e campo de prisioneiros. Uma segregação meticulosa baseada em etnia e política. À primeira vista, um centro de detenção comum, mas na prática, uma máquina de morte lenta. Bergen-Belsen não possuía câmaras de gás como Auschwitz. O mecanismo letal era outro: morte por negligência sistemática. A partir de 1944, a situação saiu do controle. Joseph Kramer assumiu o comando. Mais tarde, o mundo o chamaria de a Besta de Belsen. Sob sua gestão, a população do campo explodiu. O número de detentos multiplicou por 10 em menos de um ano. Não havia infraestrutura para isso. Nos registros da época vê-se prisioneiros esqueléticos amontoados em beliches quebrados. A inanição tornou-se a carrasca. Tuberculose e tifo varriam os barracões. O campo foi projetado para 10.000 pessoas. Agora, continha mais de 60.000. A fronteira entre vida e morte desapareceu. O som de tosse seca era constante. O chão estava frio e coberto de imundície. Prisioneiros fracos demais para se moverem dividiam o espaço com cadáveres rígidos. Alguns já estavam mortos há dias, mas ninguém tinha força para removê-los. E então, o colapso chegou. A administração nazista cortou as rações metodicamente. As doenças se multiplicaram sem controle. Quando as forças britânicas e canadenses se aproximaram, em abril de 1945, Heinrich Himmler tomou uma decisão fria. Ele entregaria o campo, sem resistência, não por humanidade, apenas pragmatismo. A derrota alemã era iminente e lutar ali seria inútil. Em 11 de abril, as tropas aliadas estabeleceram uma zona neutra ao redor do perímetro. O que surpreendeu os libertadores não foi apenas o horror visual, foi a audácia. Joseph Kramer permaneceu no local. Ele afirmou aos britânicos que ficou para manter a ordem. A câmera registra: Kramer caminha algemado com um olhar fixo e desafiador. Essa declaração soou grotesca diante da paisagem. 13.000 corpos insepultos apodreciam ao sol. 60.000 sobreviventes estavam em estado crítico. Não havia tempo a perder, sem comida, sem água. A taxa de mortalidade atingiu 500 pessoas por dia. Um correspondente de guerra relatou que os números desafiavam a estatística. A morte ali não era um evento, era uma rotina industrial. O inferno havia sido exposto. 500 pessoas morriam a cada 24 horas. Eram dias inteiros sem comida, sem água. A taxa de mortalidade disparava. Como distinguir os vivos dos mortos naquele lugar? À primeira vista, parecia impossível, mas na prática, a única diferença era o movimento sutil do peito. Um correspondente da BBC transmitiu o testemunho para o mundo. Ele descreveu a cena sem filtros. Em mais de 1 acre de terra, mortos e moribundos cobriam o chão. Não era possível identificar indivíduos. No quadro, uma massa cinzenta e imóvel. Os vivos descansavam suas cabeças diretamente sobre os cadáveres. Não havia nojo, havia apenas exaustão. Ao redor deles, uma procissão fantasmagórica se movia.
Figuras esqueléticas caminhavam sem destino pelos barracões, sem esperança de vida, incapazes de desviar do próprio caminho, incapazes de reagir aos horrores visuais ao redor. Ali nasciam bebês, coisas pequenas, criaturas frágeis que não tinham chance de sobreviver. De repente, um grito rompeu o silêncio. Uma mãe, em estado de loucura, correu em direção a uma sentinela britânica. Ela empurrou um pequeno pacote nos braços do soldado, gritou pedindo leite para o filho. Em seguida, fugiu chorando histericamente. O soldado abriu o envelope de pano sujo. O cheiro foi imediato. O bebê não estava apenas dormindo, ele estava morto há dias. O repórter encerrou seu relato com uma frase seca. Este dia em Belsen foi o mais horrível da minha vida. Mas isso era apenas o começo do pesadelo logístico. A resposta britânica foi imediata, mas complexa. Operações médicas de emergência foram iniciadas para os sobreviventes. Ao mesmo tempo, os libertadores deram uma ordem clara. A câmera registra: guardas da SS carregando corpos sob a mira de fuzis. Eles foram forçados a cavar e enterrar as vítimas que ajudaram a matar. No entanto, o caos inicial permitiu ajustes de contas espontâneos. Alguns prisioneiros atacaram seus antigos torturadores com o que tinham nas mãos. Enquanto isso, alguns guardas da SS ainda disparavam. Eles executaram prisioneiros famintos que tentavam acessar os depósitos de comida. Diante da epidemia de tifo, os britânicos tomaram medidas drásticas. Os sobreviventes foram transferidos para instalações sanitárias e desinfetadas. O campo original não podia ser salvo. Soldados trouxeram os lança-chamas. Ouve-se o som do fogo consumindo a madeira podre. O local foi reduzido a cinzas para erradicar os focos de infecção. Esses esforços para preservar a vida coincidiram com uma pergunta inevitável: que tipo de pessoa poderia perpetrar tais atrocidades? A resposta começou a ganhar forma. Os investigadores identificaram cerca de 500 pessoas que trabalharam na Operação de Belsen. Deste grupo, 45 foram selecionados. Guardas e ex-funcionários seriam levados a julgamento. O tribunal funcionaria de 17 de setembro a 17 de novembro de 1945. Nas fotos dos réus, nota-se um detalhe perturbador. O que chocou o mundo não foi apenas a brutalidade masculina, foi descobrir que, entre os acusados, havia várias mulheres jovens. Seus nomes entrariam para a história pela crueldade extraordinária. Dezembro de 1945. A forca esperava por 3 mulheres. Não eram soldados comuns. Eram símbolos de uma crueldade que chocou até os veteranos de guerra: Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann. O sistema de campos de concentração nazista não dependia apenas de homens para operar sua maquinaria de morte. Centenas de mulheres serviram como guardas. Eram peças fundamentais na engrenagem do Holocausto. Mas essas 3 não apenas serviram, elas se destacaram. E esse destaque custou suas vidas. Irma Grese nasceu em 7 de outubro de 1923. Veio de uma família numerosa na zona rural da Alemanha. O cenário parecia pacífico, mas a tragédia chegou cedo. Aos 13 anos, o mundo de Irma colapsou. Sua mãe descobriu a infidelidade do marido. A reação foi brutal. Ela não apenas tirou a própria vida, bebeu ácido clorídrico. Irma testemunhou a agonia lenta e corrosiva da mãe. O cheiro do ácido marcou a casa. Essa perda traumática coincidiu com a ascensão do nazismo. Para uma jovem emocionalmente vulnerável, o partido oferecia o que a família destruída não tinha: ordem e propósito. Antes de completar 15 anos, ela abandonou a escola. Trabalhou brevemente como enfermeira em um hospital da SS. A proximidade com os soldados despertou um interesse. Ela queria entrar para a Liga das Moças Alemãs, mas seu pai interveio. Ele se opôs rigidamente. Por que Irma desafiou o pai? Ele representava a autoridade doméstica, mas o partido representava o futuro. O conflito familiar apenas acelerou sua radicalização. Ela saiu de casa, buscou independência dentro do sistema. Antes de completar 18 anos, o destino foi selado. Irma foi enviada para Ravensbrück. Era um campo de concentração exclusivamente feminino. Os arquivos mostram: ela não foi coagida. Irma começou como voluntária. Esse detalhe desmonta qualquer narrativa de inocência posterior. Ravensbrück funcionava como um centro de treinamento para guardas da SS. O ambiente era tóxico, violento e desumano. Grese não apenas suportou, ela se adaptou. Em 1942, com apenas 19 anos, foi promovida.
Tornou-se supervisora. Seus superiores notaram algo além da eficiência. Viram convicção. Greze absorveu a propaganda nazista por completo. Acreditava que a República de Weimar havia sangrado a Alemanha. Para ela, o nacionalsocialismo não era política, era salvação. Elisabeth Volkenrath, nascida Elisabeth Merlau, trilhou um caminho parecido. Filha de um trabalhador florestal, família grande. Nada em sua infância indicava um futuro criminoso. Terminou a educação básica e trabalhou em empregos comuns. Foi babá, foi cozinheira. Entre 1933 e maio de 1938, trabalhou como cabeleireira. Mas a propaganda do regime era onipresente. Não houve trauma familiar, apenas uma permeabilidade gradual à ideologia. O nazismo prometia status, prometia poder sobre os outros. Em outubro de 1941, aos 22 anos, Volkenrath tomou sua decisão. Alistou-se voluntariamente no corpo auxiliar feminino da SS. O destino inicial foi o mesmo de Irma, Ravensbrück. Lá, serviu sob o comando de Dorothea Binz. Aprendeu a vigiar, aprendeu a punir, aprendeu a ignorar a humanidade das prisioneiras. À primeira vista, uma jovem buscando carreira, mas, na prática, uma peça disposta na máquina de extermínio. Mas Ravensbrück ficou pequeno. Volkenrath queria a ascensão. Em março de 1942, solicitou transferência. O destino? Auschwitz. Era o campo com maior projeção para quem desejava subir na hierarquia da morte. Johanna Bormann apresentava um perfil distinto. Nasceu em 10 de setembro de 1893, na Prússia Oriental. Era consideravelmente mais velha. Quando entrou no sistema em março de 1938, já tinha 45 anos. Sua juventude pertenceu a um mundo anterior ao nazismo. Registros indicam inclinações religiosas no passado. Chegou a realizar trabalhos missionários, mas a fé cristã foi descartada. Na foto de registro, vê-se um rosto duro, sem traços de misericórdia. Essa antiga religiosidade torna sua trajetória ainda mais perturbadora. A mulher que pregava o amor ao próximo tornou-se conhecida pelo uso de cães contra prisioneiros. A transformação foi total. Onde antes havia orações, agora havia ordens secas e violência física. Não havia caminho de volta. Dinheiro. Apenas dinheiro. Esse foi o motivo inicial. Por que Johanna Bormann entrou para a SS? Ela não tinha o fanatismo cego da juventude hitlerista. O motivo era puramente econômico. Ela começou como funcionária civil. Lavava pratos e servia refeições nas cozinhas de Lichtenberg. O cheiro de sopa rala e o vapor das panelas eram sua rotina no primeiro campo de concentração feminino. Depois, foi transferida para Ravensbrück. Diferente das jovens Greze e Volkenrath, Bormann não foi moldada desde a adolescência pela doutrinação. Ela já era uma mulher adulta, tinha valores formados, mas o sistema venceu. A brutalidade brotou nela com a mesma força. O ambiente do campo corroeu qualquer moralidade prévia, provando que o sistema de concentração podia transformar qualquer um. 1943. Os destinos convergiram em Auschwitz-Birkenau. Irma Greze chegou transferida. Impressionou os superiores imediatamente pela frieza, subiu rápido na hierarquia, mas pagou um preço na vida pessoal. Seu pai descobriu a verdade sobre o trabalho. A reação foi imediata. Ele a expulsou de casa, cortou relações. Greze ficou sem família de sangue. Isso apenas aprofundou sua imersão. A SS virou sua casa. O uniforme lhe deu mais do que um salário. Deu independência financeira e uma sensação tóxica de pertencimento e poder. Elisabeth Volkenrath seguiu um caminho similar. Primeiro trabalhou na oficina de costura. Costurava uniformes enquanto prisioneiras morriam. Depois, foi movida para agir a área feminina de Birkenau. Então, a ironia atacou. Volkenrath contraiu tifo, a mesma doença que dizimava os barracões devido às condições insalubres que ela ajudava a manter. Mas ela sobreviveu. Voltou ao serviço e assumiu o escritório de correspondência. À primeira vista, um trabalho burocrático de correios, mas na prática, o controle total sobre recursos vitais para as internas. Maio de 1943, Bormann aterrissa em Auschwitz. Primeiro, vigiava trabalhos externos no frio polonês. Logo, assumiu posições de chefia dentro do campo. Mas isso era apenas o começo. Para as 3 mulheres, Auschwitz foi o catalisador. A vigilância passiva acabou. Elas passaram a participar ativamente das seleções na rampa de chegada.
No quadro, a fumaça constante das chaminés ao fundo. Elas não apenas observavam, elas decidiam. Com um simples movimento de mão, enviavam mulheres e crianças diretamente para as câmaras de gás. O processo era mecânico, industrial. 1945. O Exército Vermelho rompeu as linhas na Polônia. As guardas foram evacuadas para Bergen-Belsen. O comando lá era de Joseph Kramer. O cenário mudou drasticamente para pior. O campo estava em colapso total, superpopulação extrema. O cheiro de corpos em decomposição impregnava o ar. Epidemias varriam os barracões. Imagens de arquivo mostram pilhas de corpos esqueléticos cobrindo o chão de terra batida. Nesse caos dos últimos meses de guerra, a crueldade delas não diminuiu. Adaptou-se. A violência tornou-se ainda mais arbitrária e desesperada diante do fim iminente. A trajetória dessas 3 mulheres revela um fato perturbador. O regime nazista normalizou o comportamento extremo. Transformou cidadãs comuns em executoras implacáveis. A história desmente a noção de que a participação feminina nos crimes nazistas foi periférica ou coagida. Elas buscaram a ascensão. Desenvolveram métodos pessoais de tortura. Em um sistema desenhado para desumanizar, elas se destacaram pela crueldade voluntária. 20 anos de idade, Micro Hulk Buster. Era tudo o que Irma Grese tinha, mas a idade não a impediu de redefinir os limites do sadismo. O sistema de campos de concentração já era, por definição, desumano. Porém, a brutalidade exercida por Irma Grese, Elisabeth Falkenrath e Johanna Bormann transcendeu os parâmetros usuais. Elas não demonstravam apenas eficiência no cumprimento de ordens, elas aplicavam uma inovação pessoal na administração da dor. O sofrimento dos prisioneiros não era um dever, era um passatempo. Por que elas agiam com tanto excesso? Seria apenas obediência cega ao regime? Os registros provam o contrário. O motivo central era o prazer puro diante da agonia alheia. Cognitive Loop. Irma Grese ganhou apelidos nos barracões. A Besta Bela, a hiena de Auschwitz. Ela desenvolveu um repertório de crueldades distintas, misturava violência física bruta com tortura psicológica refinada. Sobreviventes relatam que Grese demonstrava satisfação evidente ao ver o sangue correr. Ela participava regularmente das seleções em Auschwitz-Birkenau. Ali, decidia quem marchava para o trabalho e quem ia direto para a câmara de gás. Testemunhas afirmam um padrão perturbador. Grese selecionava deliberadamente as mulheres mais bonitas para a morte. A motivação aparente era o ciúme feminino, mas isso era apenas o começo. Micro-curiosity. A instrumentalização da natureza caracterizou seu método. Grese treinou um pastor alemão especificamente para atacar sob comando. Na filmagem, nota-se, o animal rasga a pele das vítimas sem hesitação. Visual suggestion. Grese observava com satisfação enquanto o cão mutilava mulheres fracas e doentes. Ela complementava esses ataques caninos com golpes pessoais. Usava um chicote trançado. Usava botas pesadas com pontas reforçadas. Cada chute visava quebrar ossos e maximizar o dano permanente. O sadismo também adquiriu dimensões sexuais. Julgamentos posteriores revelaram a verdade. Grese mantinha relações com oficiais da SS enquanto exercia poder absoluto sobre os prisioneiros. Algumas detentas eram forçadas a satisfazer os caprichos dela ou de seus amantes. A intersecção entre poder, violência e sexualidade criou um ambiente de terror total. Elisabeth Falkenrath operava de forma diferente, mas igualmente letal. À primeira vista, uma supervisora administrativa rigorosa, mas, na prática, uma executora de terror metódico. Silent Tension. Sua posição como supervisora principal da área feminina em Auschwitz lhe dava autoridade extraordinária. Vera Fischer, uma sobrevivente, sentiu esse peso na pele. Falkenrath a espancou com tanta severidade que a recuperação exigiu 3 semanas de hospitalização precária. Outras testemunhas viram a supervisora usar um bastão de borracha, 80 golpes consecutivos. A vítima só parava de gritar quando perdia a consciência. O caso de Helena Coppervaz ilustra a crueldade calculada de Falkenrath. Helena foi pega carregando um anel e um medalhão. A reação foi desproporcional. Falkenrath obrigou a prisioneira a correr atrás de sua bicicleta até o quartel-general da SS. Chegando lá, espancou a mulher com o bastão de borracha. Em seguida, trancou Helena em um porão escuro.
pão e água a cada 3 dias, depois trabalho forçado na limpeza de latrinas. O resultado foi a contração de tifo. Volkenrath desenvolveu formas específicas de punição coletiva. Ela implementou o chamado esporte. Eram exercícios extenuantes obrigatórios. Mulheres desnutridas precisavam correr, pular e rastejar até a exaustão total. Muitas morriam durante o processo. Numa ocasião, uma prisioneira doente foi descoberta pegando legumes. A pena foi visual e cruel. Ela foi forçada a se ajoelhar, segurando os produtos roubados acima da cabeça, 4 horas seguidas. Quando os braços falharam e caíram, Volkenrath a espancou até o desmaio. Proibiu qualquer ajuda médica até o anoitecer. Johanna Bormann fechava esse ciclo de horror, conhecida como a Mulher dos Cães ou a Comadre de Auschwitz. Ela representa um caso perturbador de metamorfose moral. Na juventude, fora uma mulher religiosa. Nos campos, desenvolveu um fascínio pelo sofrimento alheio que contradizia todos os seus antigos valores. Bormann destacou-se pelo uso de animais como instrumentos de tortura. Testemunhos descrevem como seu pastor alemão se tornou uma extensão de sua vontade punitiva. Durante as marchas de transferência ou trabalho forçado, ela não gritava. Ela apenas soltava o cão. O animal atacava quem ficasse para trás ou demonstrasse fraqueza. Bormann assistia, impassível. O sistema nazista desumanizava as vítimas, mas essas guardas provaram que o poder absoluto também desumaniza os algozes. Aqui, a história foi interrompida pelos tribunais aliados. Micro-reward finish.
11 de abril de 1945. Essa foi a data em que a lógica de guerra quebrou. Por que os guardas de Bergen-Belsen não fugiram? Eles tinham tempo, tinham veículos, mas a certeza da impunidade os manteve parados no lugar. A libertação deste campo não seguiu o roteiro padrão. Não houve assalto tático, não houve troca de tiros nas guaritas. Heinrich Himmler antecipou a derrota total. Ele autorizou uma rendição negociada, sem resistência. Foi uma transição estranha. Oficiais da SS permaneceram em seus postos. Irma Grese, Elisabeth Falkenrath, Johanna Bormann. Nenhuma delas correu para a floresta. Elas ficaram ali, cercadas por arame farpado e morte, esperando as tropas britânicas e canadenses. Os aliados estabeleceram uma zona neutra. Quando entraram, o cenário desafiava a compreensão. O cheiro de tifo e corpos em decomposição impregnava o ar. À primeira vista, uma rendição militar organizada. Mas na prática, a administração burocrática do inferno. Joseph Kramer, o comandante do campo, não se escondeu. Ele saiu de seu escritório. Ele caminhou até os oficiais britânicos. Kramer se apresentou formalmente. Disse que permaneceu no local por um único motivo: manter a ordem. Na filmagem da época, nota-se, o uniforme de Kramer está impecável, em contraste direto com a sujeira ao redor. A declaração soava insana diante do caos absoluto que reinava no recinto. Milhares de cadáveres cobriam o chão de terra batida. Mas as 3 guardas seguiram o exemplo do comandante. Permaneceram visíveis. Essa decisão sugere uma desconexão total com a realidade. Talvez acreditassem que a burocracia os protegeria. Talvez pensassem que fugir seria uma confissão de culpa. Ou talvez, na mente deles, fossem apenas funcionários públicos cumprindo tarefas difíceis. Mas isso era apenas o começo do choque. O tenente-coronel Mervyn Wiles Goning foi um dos primeiros a entrar. Ele documentou o encontro. Não havia medo nos olhos dos alemães, havia expectativa. A câmera registra. Os oficiais da SS aguardam em linha, como se esperassem uma inspeção de rotina. Eles acreditavam, genuinamente, que tinham feito um bom trabalho. Esperavam que os britânicos, como militares, compreendessem o esforço de gerir aquele lugar. Aguardavam reconhecimento, talvez até um aperto de mão. A resposta veio rápida. Não houve conversa entre cavalheiros. Os soldados aliados sacaram as algemas. Ouve-se o som metálico das travas se fechando. A reação foi imediata. Os rostos dos guardas mudaram. A confiança deu lugar à incredulidade. Eles ficaram visivelmente abalados quando a voz de prisão foi anunciada. No dia 15 de abril, a ocupação britânica foi total. A ilusão de ordem acabou. 15 de abril de 1945. Foi nessa data que a 11ª Divisão Blindada Britânica entrou em Bergen-Belsen. O que os soldados esperavam encontrar? Talvez resistência militar ou prisioneiros de guerra. Mas encontraram um cenário que desafiava a compreensão humana. Diante deles, uma paisagem de morte absoluta. 13.000 corpos insepultos cobriam o chão. Estavam espalhados pela terra batida ou empilhados como lenha ao lado dos barracões. O cheiro de decomposição era físico. Golpeava os soldados assim que desciam dos tanques. 60.000 prisioneiros ainda respiravam, mas mal se moviam. Estavam em estados variados de inanição e colapso. Muitos eram fracos demais para levantar a cabeça. As instalações sanitárias haviam entrado em colapso total. Não havia higiene, havia tifo, havia tuberculose, a disenteria se espalhava sem controle. A taxa de mortalidade era avassaladora. 500 pessoas morriam a cada dia. O campo não era uma prisão. Era uma máquina de extermínio por negligência. Nesse cenário apocalíptico, a caça aos culpados começou imediatamente. A identificação dos guardas não exigiu investigação complexa. As próprias vítimas fizeram o trabalho. Sobreviventes reuniram as poucas forças que tinham e apontaram os dedos. O alvo principal eram 3 mulheres. Irma Grese foi a primeira. Sua juventude e aparência eram inconfundíveis. Vários prisioneiros a identificaram na hora. Um sobrevivente relatou aos britânicos o motivo do trauma. Não eram apenas as agressões, era o rosto sorridente dela enquanto selecionava quem viveria e quem morreria. O sorriso ficou gravado na memória das vítimas. Elisabeth Falkenrath tentou uma tática diferente. Ela trocou o uniforme da SS por roupas civis. Tentou se misturar à massa de prisioneiros. À primeira vista, mais uma refugiada assustada. Mas na prática, a supervisora brutal da área feminina de Auschwitz. O disfarce falhou rápido. Sobreviventes que vieram de Auschwitz a reconheceram. Lembravam vividamente das ordens de espancamento que ela gritava. Ela foi retirada da multidão e presa.
Johanna Bormann também não escapou. Sua aparência enganava. Parecia mais velha, quase inofensiva. Mas era inconfundível para quem havia sofrido os ataques de seus cães. As marcas nos corpos dos prisioneiros eram a prova. As 3 foram detidas junto com outros 42 membros da equipe de Belsen. Mas a captura foi apenas a primeira etapa. As autoridades britânicas decidiram aplicar uma justiça imediata e visual. Não houve celas isoladas no início. Houve trabalho forçado. Os britânicos obrigaram os guardas capturados, incluindo as 3 mulheres, a limpar o campo. A tarefa era macabra. Eles tiveram que remover e enterrar os 13.000 cadáveres que apodreciam ao ar livre. Não havia luvas, não havia máscaras, apenas o contato direto com a morte que eles causaram. Essa tarefa expôs os perpetradores ao resultado tangível de suas ações. Tudo sob a supervisão estrita de militares armados. Qualquer recusa resultava em uma ordem dura dos fuzileiros. Nas filmagens da época, nota-se a tensão nos rostos das guardas enquanto carregam os corpos. Irma Grese aparece nas fotografias históricas. O rosto está tenso, mas impassível. Ela transporta os corpos junto com outros guardas sem demonstrar fraqueza. Segundo testemunhos de militares britânicos, Grese manteve uma atitude desafiadora. Mesmo cercada pela morte, mostrou pouco arrependimento. Um oficial britânico registrou o comportamento dela. Disse que Irma manipulava os cadáveres com desprezo evidente. Tratava os mortos como se fossem objetos inanimados, lixo a ser removido. Elizabeth Falkenrath reagiu de forma diferente. A câmera registra. Ela carrega corpos em direção às valas comuns abertas por tratores. O impacto físico a atingiu. Falkenrath não suportou o cheiro e a visão. Ela foi vista vomitando durante o trabalho. A realidade do extermínio quebrou sua compostura. Johanna Bormann, visivelmente mais velha que as companheiras, optou pelo distanciamento. No quadro, ela arrasta restos humanos sob o olhar fixo dos soldados. Bormann trabalhava de forma mecânica. Sua expressão era impenetrável. Não havia choro, não havia vômito, não havia desafio. Apenas o movimento repetitivo de arrastar e jogar corpos nas valas. A realidade finalmente as alcançou. Elas trabalhavam mecanicamente. Sem nenhuma expressão no rosto, continuavam a tarefa macabra. A captura dessas guardas e os primeiros atos de justiça provisória foram amplamente documentados. Jornalistas militares e cinegrafistas não perderam um segundo sequer. Eles registraram aqueles momentos, criando algumas das imagens mais emblemáticas do fim do Holocausto. Por que essas cenas causaram tanta comoção internacional? Pareciam mulheres comuns, incapazes de violência. Mas as evidências mostravam monstros impiedosos. As perpetradoras encaravam as consequências de seus atos, literalmente. As filmagens começaram a circular pelo mundo. O público entrou em choque diante da participação feminina em atrocidades. Até então, muitos associavam tal nível de crueldade exclusivamente à brutalidade masculina. Richard Dimbleby, correspondente da BBC que entrou com as forças britânicas, relatou o impacto. Ver aquelas guardas causava náuseas. Entre as criminosas havia mulheres jovens. Pela aparência, poderiam ser enfermeiras ou professoras. Mas elas haviam participado de crimes indescritíveis. Visualizar essas mulheres que qualquer um poderia cruzar numa rua da Europa gerava um conflito mental. Elas estavam cercadas pelos resultados de seu trabalho. Corpos, valas comuns, o cheiro da morte. Era uma dissonância impossível de reconciliar. Mas isso era apenas o começo. Durante os interrogatórios preliminares, as 3 adotaram estratégias defensivas claras. Elas manteriam essas mentiras até o fim de seus julgamentos. Irma Grese negou qualquer participação nas seleções para as câmaras de gás. Afirmou friamente que apenas cumpria funções administrativas. Elizabeth Falkenrath seguiu o mesmo caminho. Argumentou que desconhecia o destino dos prisioneiros selecionados. Insistiu sem hesitar que nunca soube da existência das câmaras de extermínio. À primeira vista, funcionárias burocráticas cumprindo ordens, mas na prática, executoras sádicas de um sistema de morte. Johanna Bormann negou ter ordenado ataques com seu cachorro. Alegou que o animal era simplesmente um bicho de estimação. Disse que o cão não tinha treinamento para a agressão. Essas denúncias contrastavam radicalmente com a verdade dos fatos. Os sobreviventes foram consistentes. Seus testemunhos forneciam detalhes meticulosos sobre incidentes específicos de crueldade. Não eram relatos vagos, eram memórias de dor física e tortura real.
As autoridades britânicas coletaram essas declarações de forma sistemática. Dia após dia, montaram arquivos detalhados contra cada uma das acusadas. Não havia margem para erro. Após as tarefas de limpeza e as primeiras investigações, a localização mudou. As 3 mulheres foram transferidas, junto com outros acusados, para uma prisão militar. Enquanto isso, o destino do local físico foi selado. O campo de Bergen-Belsen era um foco infeccioso irreparável. O tifo e as doenças dominavam o solo. Lança-chamas britânicos entraram em ação e incendiaram tudo. O fogo consumiu os barracões de madeira. As estruturas físicas desapareceram, mas as evidências do que aconteceu ali permaneceram intactas nos arquivos. Na filmagem, nota-se: o fogo alto devora as cercas de arame farpado. A captura e identificação de Grace, Volkenrath e Bormann representaram um momento decisivo. Foi um marco na história da justiça internacional. Pela primeira vez, mulheres perpetradoras de crimes contra a humanidade seriam processadas. Elas ficaram no mesmo nível que seus colegas homens. O tribunal estabeleceu um precedente claro. A responsabilidade individual existe, independentemente do gênero. A imagem daquelas 3 mulheres, paradas entre montanhas de cadáveres, destruiu narrativas simplistas. O mal não tinha sexo. A inocência feminina morreu naquele campo. 17 de setembro de 1945. Nessa data, a pequena cidade alemã de Lüneburg deixou de ser apenas um ponto no mapa. Tornou-se o palco de um acerto de contas histórico. O julgamento de Belsen começou. Por que esse processo era inédito? Tribunais de guerra já existiam, mas, pela primeira vez, mulheres seriam julgadas sistematicamente por crimes contra a humanidade. O Banco dos Réus não oferecia privilégios de gênero. Oficialmente, o caso chamava-se Julgamento de Joseph Kramer e 44 outros acusados. O Tribunal Militar Britânico estava sob o comando rígido do Major-General H.P.M. Barney Ficklin. A autoridade vinha diretamente do Decreto Real para o julgamento de criminosos de guerra. Não havia improviso. A acusação montou uma estratégia de pinça. Eles dividiram os crimes em 2 focos principais: as atrocidades cometidas em Bergen-Belsen e o extermínio industrial em Auschwitz-Birkenau. Essa jurisdição dupla era crucial. Ela permitia que os acusados fossem processados por atos cometidos também em território polonês. O cerco jurídico estava completo. Foram 54 dias de audiências. Documentos e relatórios se acumulavam, mas o que realmente pesou no tribunal não foi o papel. Foram as imagens. Na filmagem realizada pelo exército britânico, nota-se montanhas de cadáveres empilhados. O estado crítico dos sobreviventes choca pela magreza extrema. À primeira vista, 3 acusadas bem vestidas e apresentáveis sentadas no tribunal. Mas, na prática, as responsáveis diretas pelo inferno exibido na tela. O contraste visual era perturbador. Irma Grese tornou-se o foco. Representada pelo Major L.S.W. Cranfield, ela adotou uma estratégia defensiva de negação parcial. Ela admitiu o uso da violência física, confirmou ter batido em prisioneiros, mas negou qualquer participação nas seleções para as câmaras de gás. A defesa tentou construir uma narrativa específica, a de uma jovem ingênua, uma peça manipulada por um sistema maior. Mas essa máscara caiu rapidamente. A caracterização de vítima do sistema desmoronou diante dos fatos. Testemunhos detalhados começaram a surgir. Uma testemunha particularmente chocante foi Ilona Stein. Ela olhou para o tribunal e declarou com firmeza: "Eu vi pessoalmente Grese atirar contra um prisioneiro que estava parado perto da cerca. Não foi um acidente. Foi uma execução." Outro depoimento devastador veio de Helen Copper. Ela descreveu a crueldade calculada. Grace não apenas batia. Ela ordenava que seu cachorro atacasse os prisioneiros. Os alvos eram sempre os fracos demais para trabalhar. O animal atacava. Grace assistia. No tribunal, observa-se: a atitude de Grace oscila entre a arrogância e a total indiferença. Quando questionada sobre as seleções em Auschwitz, ela respondeu com evasivas calculadas. O promotor, Coronel T.M. Backhaus, não aceitou o silêncio. Ele a confrontou sobre um incidente específico: o espancamento de uma prisioneira até a perda total de consciência. A resposta de Grace foi lacônica e fria. A disciplina deveria ser mantida. Depois, a atenção voltou-se para Elisabeth Volkenrath. Sua defesa estava a cargo do capitão A.H. Champion.
A estratégia era similar à de Grace, mas com nuances próprias. Falkenrath admitiu ter estado presente nas seleções em Auschwitz. Era impossível negar a presença física, mas ela negou saber o propósito daquilo. "Eu nunca soube sobre câmaras de gás", declarou ela. A frase causou murmúrios imediatos de incredulidade entre os sobreviventes na sala. A mentira soava ofensiva. O testemunho mais pesado contra Falkenrath veio de Dora Safran. Ela descreveu uma cena de violência pura. Uma velha não conseguia ficar de pé durante uma chamada prolongada. Falkenrath não ajudou. A acusada espancou a idosa até a morte. Visualiza-se a cena pelo relato. Ela arrastou a mulher escada abaixo. "E chutou-a repetidamente enquanto ela jazia imóvel", declarou Safran. O som dos golpes contra o corpo inerte silenciou o tribunal. Durante o questionamento, Falkenrath manteve a postura rígida. As provas, no entanto, já haviam condenado seu destino. 54 vozes contra uma negação. Por que Elisabeth Falkenrath mantinha a frieza? Parecia acreditar na própria mentira, mas sua resposta mecânica desmoronava diante dos fatos. Durante o interrogatório, Falkenrath negou o incidente. Sua voz não tremia, mas a convicção forçada não resistiu aos detalhes apresentados pelas testemunhas. A atenção do tribunal logo se voltou para Juana Bormann. Seu advogado, o Major Munro, montou uma estratégia defensiva baseada na fragilidade. Ele tentou vender a imagem de uma mulher de meia-idade, uma peça irrelevante na engrenagem nazista. Segundo a defesa, ela estava presa em circunstâncias impossíveis, apenas cumpria ordens. No tribunal, nota-se a postura encolhida da ré, tentando parecer inofensiva. Essa caracterização contrastava violentamente com a realidade. Os depoimentos descreviam outra pessoa. Não uma vítima do sistema, mas uma carrasca ativa. Testemunhas relataram com precisão o momento em que ela ordenou que seu cachorro atacasse prisioneiros. Bormann admitiu em seu depoimento possuir um cão em Auschwitz, mas insistiu que nunca o usou como arma. A justificativa beirava o absurdo. Bormann alegou que atacar presos violava os regulamentos do campo. Disse que teria sido punida se fizesse isso. À primeira vista, um argumento técnico sobre regras militares, mas na prática, uma mentira obscena em um lugar onde o extermínio era a lei. Alexandra Svidowa subiu ao estrado e destruiu essa defesa. Seu testemunho foi gráfico. Ela descreveu uma marcha de prisioneiros. Um homem tinha a perna inchada, ele mal conseguia andar. Bormann não mostrou piedade. Ela deu o comando. O cachorro atacou o homem debilitado. Os ferimentos causados pelas mordidas foram fatais. O tribunal ouviu em silêncio os detalhes da morte, mas condenar os culpados exigia mais do que memórias. O processo enfrentava uma dificuldade logística imensa. Testemunhas cruciais estavam espalhadas por toda a Europa. Muitos sobreviventes ainda se recuperavam em hospitais de campanha. Outros morreram dias após a libertação. As sequelas do internamento eram letais. Apesar do caos do pós-guerra, a promotoria britânica realizou uma caçada humana. Localizaram 54 pessoas. Os relatos eram consistentes, as datas batiam. A imprensa internacional não perdeu um único dia das sessões. O foco dos jornalistas recaía sobre as 3 mulheres acusadas. O jornal britânico Daily Express cunhou o termo que definiria o julgamento: a Bela Fera. Referiam-se a Irma Grese. A contradição vendia jornais. De um lado, a juventude e a atração física. Do outro, atrocidades sádicas. Nas filmagens da época, percebe-se o cuidado de Grese com o cabelo e a roupa, mesmo no banco dos réus. A mídia destacava obsessivamente sua idade, 22 anos. Sua aparência criava uma nova narrativa sobre o mal. Ele não precisava parecer monstruoso. Podia ter um rosto jovem e simétrico. Um aspecto notável do processo foi o choque do público. A presença feminina entre os torturadores causava um desconforto particular. A violência masculina era interpretada dentro dos paradigmas da guerra. Era esperada. Mas aquelas mulheres desafiavam a lógica. Elas quebraram as concepções enraizadas sobre a natureza feminina. Comentaristas da época expressaram horror diante de Grace. Sua crueldade sistemática parecia incongruente com seu gênero. 16 de novembro de 1945. O julgamento avançava para o veredito. 1945. O ano da justiça final. Por que a forca foi a sentença escolhida? Parecia um método arcaico para o século XX, mas para os britânicos, o fuzilamento era uma honra militar.
e aquelas mulheres não mereciam honra. O tribunal anunciou os vereditos após analisar montanhas de evidências. Irma Grese ouviu a decisão de pé. Culpada por crimes em Bergen-Belsen e em Auschwitz, Elisabeth Falkenrath recebeu o mesmo veredito. Johanna Bormann foi condenada apenas pelos crimes em Auschwitz, mas isso bastava para a pena máxima. 17 de novembro. Joseph Kramer, o comandante de Belsen, e 10 subordinados aguardavam, entre eles as 3 mulheres. A sentença foi pronunciada sem emoção, morte por enforcamento. À primeira vista, uma punição medieval, mas na prática, a única resposta técnica para crimes de guerra. A reação das condenadas revelou quem elas realmente eram. A câmera registra: Irma Grese mantém o queixo erguido, uma atitude desafiadora. Nenhum sinal de remorso visível no rosto jovem. Elisabeth Falkenrath recebeu a notícia com os olhos arregalados de incredulidade. Johanna Bormann reagiu de forma diferente. Testemunhas relatam: ela olhava para o vazio. Parecia desconectada da realidade, em um estado de transe absoluto. Nos dias seguintes, Grese tentou uma cartada final. Apelou da sentença, pediu um novo julgamento. A resposta veio rápida e seca: negado. A decisão judicial estabeleceu um precedente histórico. Pela primeira vez, criminosos contra a humanidade seriam julgados pelos mesmos padrões. O gênero feminino não servia mais como atenuante. O tribunal declarou que participar de um sistema genocida implicava responsabilidade criminal individual. Idade ou sexo não importavam, mas isso era apenas o começo do fim. Para Irma Grese, Elisabeth Falkenrath e Johanna Bormann, o processo judicial terminou com uma certeza ineludível. O próximo encontro seria com o Carrasco. 13 de dezembro de 1945. A velha prisão de Hamelin, na Baixa Saxônia, preparou o cenário. Os tijolos vermelhos da penitenciária tornaram-se o palco de um episódio extraordinário. As autoridades britânicas isolaram um bloco especial, uma fileira de celas pequenas e frias. No fim do corredor, a câmara de execução. O silêncio no bloco era pesado. Para essa tarefa sem precedentes, convocaram o melhor, Albert Pierrepoint, o executor oficial da coroa britânica, um homem reconhecido pelo profissionalismo e eficiência técnica. Pierrepoint viajou para a Alemanha com um objetivo específico: administrar as sentenças de Belsen. O método escolhido foi a queda longa, uma técnica britânica calculada para causar morte instantânea por fratura cervical. O objetivo era minimizar o sofrimento físico, nada de asfixia lenta, apenas um estalo rápido, mas o procedimento exigia matemática precisa. O peso e a constituição física de cada condenado determinavam o comprimento exato da corda. Um erro de cálculo poderia resultar em decapitação ou estrangulamento prolongado. Pierrepoint não cometia erros. Um dia antes das execuções, a rotina final começou. Pierrepoint e seu assistente, o sargento-mor regimental Richard Anthony O'Neill, entraram no bloco. No quadro, o Carrasco segura uma fita métrica. Eles visitaram cada condenada para tomar as medidas antropométricas. O encontro com Irma Grese foi documentado nos diários de Pierrepoint. Ele precisava dos números exatos para ajustar a forca. O protocolo da morte estava em andamento. 21 anos. Essa era a idade do monstro. O encontro documentado pelo carrasco Albert Pierrepoint foi um choque de realidade. O sargento O'Neill deu a ordem seca: tragam Irma Grese. Ela não saiu da cela arrastada ou chorando. Ela saiu rindo, caminhou em direção aos executores com uma leveza perturbadora. Na aparência, uma garota saudável, alguém que qualquer um gostaria de conhecer. Ela respondeu às perguntas de O'Neill prontamente, mas quando perguntaram a idade, houve uma pausa. Grese sorriu. Pierrepoint percebeu que também sorria. Foi um reflexo automático, um entendimento bizarro sobre a vergonha convencional de uma mulher ao revelar a idade. Finalmente ela disse: 21. O dado estava correto, mas a interação revelava uma normalidade doentia, mesmo à sombra da forca. Pierrepoint não perdeu tempo com análises psicológicas. Ele anotou as medidas com frieza técnica: 1,65 m de altura, 68 kg de peso. Baseado nesses números, ele fez o cálculo físico. Para garantir uma morte instantânea, sem agonia, ela precisaria de uma queda exata, 2,24 m. O encontro com Elisabeth Falkenrath foi diferente. Tudo correu de forma mais burocrática.
Ao contrário de Grace, Falkenrath não mostrou jovialidade. Respondia apenas com monossílabos, evitava qualquer contato visual. Olhava para o chão ou para a parede. Suas medidas, 1,62 m, 65 kg. Pierre Point ajustou a tabela. O cálculo da queda foi feito ali mesmo. Juana Bormann apresentava um contraste brutal com as companheiras mais jovens. Pierre Point a descreveu sem rodeios. Ela se arrastava pelo corredor. Parecia velha, gasta pelo tempo e pelo cárcere. 52 anos. Significativamente mais velha que as outras condenadas, Bormann exalava angústia. Na balança, nota-se, o corpo dela tremia visivelmente. Pierre Point registrou suas palavras em alemão. Eu tenho meus sentimentos. Por que ela disse isso? Talvez buscasse piedade, mas foi um momento raro de vulnerabilidade humana vindo de uma mulher que nunca mostrou compaixão por suas vítimas. À primeira vista, eram apenas procedimentos médicos, mas na prática, era a calibração de uma máquina de matar. 13 de dezembro. A manhã começou antes do sol nascer. Os executores precisavam de precisão absoluta. A logística era pesada. 11 pessoas seriam executadas naquele mesmo dia. O plano era rígido. Primeiro as 3 mulheres individualmente, depois os homens, em pares. As autoridades britânicas determinaram essa ordem. O objetivo era minimizar a espera agonizante, mas isso era apenas o começo. 9h34. Irma Grese foi a primeira a te enfrentar a forca. Pierre Point descreveu o momento com precisão técnica, sem emoção. Eles subiram as escadas para as celas onde os condenados aguardavam. O som das botas ecoava no metal. Um oficial alemão estava na porta que levava ao corredor. Ele a abriu subitamente. O grupo passou pela fila de rostos tensos e entrou na câmara de execução. Os oficiais mantinham posição firme. Ninguém se movia. O brigadeiro Patton Walsh estava com o braço levantado, olhos fixos no relógio. Ele me deu o sinal. Houve um suspiro de liberação. O chão se abriu. Um único suspiro de alívio ecoou na câmara. Pierre Point não parou. Ele continuou seu relato com precisão técnica. Caminhei em direção ao corredor principal. Minha voz preencheu o espaço. Irma Grese. Os guardas alemães agiram imediatamente. Fecharam as grades pesadas de 12 celas de inspeção. O som de metal batendo contra metal reverberou pelas paredes. Uma porta se abriu. Irma Grese saiu. Por que ela não resistiu? Parecia que a disciplina militar ainda controlava seus músculos, mas a realidade era que não havia para onde correr. A cela era pequena demais, não havia espaço para eu entrar. Tive que imobilizá-la ali mesmo, no concreto frio do corredor. Amarrei seus pulsos. Siga-me, eu disse em inglês. Jonil repetiu a ordem em alemão. O momento final chegou com uma precisão cronometrada. 9h34. Grese caminhou em direção à câmara de execução. No relato visual, nota-se. Ela olha por um breve instante para os oficiais ao redor. Seus olhos varreram a sala. Depois, focaram no chão. Ela caminhou para o centro do alçapão. Ali, eu havia feito uma marca de giz. Grese pisou nessa marca com firmeza absoluta. Não tremeu. Não hesitou. Enquanto eu colocava o capuz branco sobre sua cabeça, sua voz rouca cortou o silêncio da sala. Schnell. Rápido. À primeira vista, uma ordem final. Mas na prática, o desejo de apagar a própria existência. A armadilha foi aberta, o chão desapareceu, o médico desceu comigo até o fosso. Examinou o corpo, declarou o óbito. Essa última palavra de Grese, Schnell, ecoaria por anos. Foi interpretada de diversas formas. Um sinal de desafio final, resignação absoluta, ou até mesmo uma estranha consideração com seus executores. Não importava da intenção. Aquilo representou sua declaração final após uma vida breve, mas marcada por uma crueldade extraordinária. Mas o trabalho do carrasco não havia terminado. 10h04. Elizabeth Falkenrath foi trazida para a câmara de execução. Seguindo o mesmo procedimento mecânico, Pierre Point a imobilizou. Guiou a prisioneira até a marca de giz no alçapão. Diferente de Grese, Falkenrath não disse nada. Nenhuma palavra final foi registrada. Apenas o silêncio e a respiração pesada. A armadilha se abriu. Houve a queda calculada. Ela morreu instantaneamente de uma fratura cervical. O pescoço quebrou com um impacto. 26 anos. Essa era até a idade de Falkenrath. Ela ascendeu de cabeleireira a supervisora de campo de concentração em menos de uma década. Mas sua carreira meteórica foi encerrada sob a justiça britânica. Não havia tempo para descanso.
A última das 3 mulheres, Johanna Bormann, enfrentou a forca. 10 horas e 38 minutos. Pierre Point observou um detalhe crucial. Nota-se no registro. Ela parecia fisicamente debilitada. O corpo estava fraco, mas a sentença foi cumprida. 52 anos. Essa era a idade de Johanna Bormann no momento final. Por que ela precisava de ajuda física para subir os degraus do patíbulo? Meses antes, ela aterrorizava prisioneiros com cães, mas diante da morte suas pernas falharam. Ela parecia fraca, debilitada. O contraste era visível. Suas companheiras de cela eram jovens e desafiadoras, mas Bormann subiu trêmula. O protocolo foi seguido à risca. O capuz, a corda, a queda. O médico se aproximou. Estetoscópio no peito. Morte confirmada. Seu corpo foi removido rapidamente. O espaço precisava ser limpo. A lista de execuções do dia ainda estava longe de acabar. Pierre Point, o carrasco, não fez pausa. Os homens condenados aguardavam no corredor. Joseph Kramer, conhecido mundialmente como a Besta de Belsen. Ao lado dele, o médico Fritz Klein. 12:19. Ouve-se o som seco do mecanismo do alçapão disparando simultaneamente sob os pés dos dois. O ritmo era industrial. Os outros condenados seguiram o mesmo destino, sempre em pares. Pierre Point manteve a cadência até que todas as 11 execuções agendadas para aquele dia fossem concluídas. Não houve erros, não houve discursos. Após a certificação dos óbitos, os corpos foram colocados em caixões simples de madeira. O destino era a cremação imediata. As autoridades britânicas anteciparam um problema político. Se houvesse túmulos, haveria flores de simpatizantes nazistas no futuro. A decisão foi pragmática, nada de sepulturas. As cinzas foram levadas para um local não revelado, provavelmente espalhadas dentro dos próprios muros da penitenciária, longe dos olhos do público. Mas isso era apenas o fim físico. A parte administrativa continuava. A precisão de Pierre Point durante todo o processo entrou para a história jurídica. À primeira vista, um extermínio sistemático de prisioneiros. Mas na prática, a aplicação fria da justiça internacional. Sua insistência em manter a dignidade do procedimento, mesmo lidando com criminosos de guerra atrozes, enviou uma mensagem clara. Aquilo era a lei operando, não uma vingança tribal. Os pertences pessoais foram catalogados e devolvidos às famílias que puderam ser localizadas. No inventário de Irma Gress, um item chamou a atenção dos oficiais: dinheiro. Muito dinheiro. Ela carregava cerca de 440 Reichsmarks em dinheiro vivo. Na câmera, vê-se o registro bancário, um saldo de 4.400 Reichsmarks. O número choca pelo contexto. Um trabalhador têxtil comum ganhava 76 Reichsmarks por mês. Irma não apenas servia ao regime, ela enriquecia com ele. Os benefícios materiais de sua posição eram inegáveis. A execução dessas 3 mulheres estabeleceu marcos históricos. Irma Gress, com 22 anos, tornou-se a mulher mais jovem a ser executada sob a lei britânica em todo o século XX. Elas foram as únicas mulheres executadas em todos os julgamentos do pós-guerra conduzidos pela Grã-Bretanha. Isso sublinhava a gravidade excepcional do que fizeram. Em um cenário de atrocidades generalizadas, os crimes delas se destacaram. A justiça aplicada em Hamelin, naquele dezembro de 1945, transcendeu a punição individual. Foi a consolidação de um novo princípio no direito internacional. Participar de crimes contra a humanidade gerava responsabilidade pessoal e intransferível. Não importava o gênero, não importava a idade, não importava a hierarquia. Para as vítimas que sobreviveram aos horrores de Auschwitz e Bergen-Belsen, a mensagem foi entregue. A lei finalmente alcançou os intocáveis. 13 de dezembro de 1945. Para os sobreviventes que escaparam do inferno, aquela data não significava vingança, era a validação oficial do sofrimento. Por que a execução dessas mulheres, Gress, Falkenrath e Bormann, dominou as manchetes? O público estava chocado com a brutalidade feminina, mas a verdadeira maquinaria da morte em Bergen-Belsen não tinha gênero. Na prisão de Hamelin, o carrasco Albert Pierre Point trabalhou sem parar.
11 execuções em um único dia. O som do alçapão abrindo ecoava repetidamente pelos corredores de pedra. Mas o nome principal estava no topo da lista masculina: Joseph Kramer, a besta de Belsen. À primeira vista, um burocrata comum de família católica. Mas na prática, um genocida eficiente. Nascido em Munique, Kramer representava o funcionário público transformado em monstro. Sua carreira seguiu a progressão padrão do sistema de extermínio. Entrou no partido nazista em 31. Vestiu o uniforme da SS em 32. Começou baixo, vigiando prisioneiros em Dachau. Sua brutalidade o fez subir de posto. Passou por Sachsenhausen e Mauthausen, acumulando experiência na gestão da morte. Serviu como assistente direto de Rudolf Höss em Auschwitz. A confiança dos superiores lhe garantiu um comando próprio em Natzweiler-Struthof, em território francês. Ali, a administração virou assassinato direto. Kramer não apenas supervisionou, ele agiu. Selecionou 80 judeus para a coleção de esqueletos da Universidade do Reich, em Estrasburgo. Ele mesmo operou o gás. Na filmagem do julgamento, nota-se: o rosto do réu permanece inexpressivo ao relatar os fatos. Ele descreveu a cena com precisão técnica perturbadora. Observou pelo visor da porta de aço, viu as vítimas respirarem por cerca de meio minuto antes de colapsarem. Não houve hesitação, mas isso era apenas o começo do pesadelo. Maio de 44. Kramer é transferido para Auschwitz-Birkenau. Agora, ele supervisionava o assassinato industrial de dezenas de milhares nas câmaras de gás. Em dezembro, recebeu a ordem de assumir Bergen-Belsen. O campo estava em colapso administrativo. A superlotação era crítica. De 7.300 detentos, a população explodiu para mais de 60 mil. Sob o comando de Kramer, a infraestrutura ruiu. Fome, tifo e exaustão matavam entre 250 e 300 prisioneiros todos os dias. Os corpos acumulavam-se nos pátios sem serem removidos. Durante o tribunal, ele tentou uma defesa cínica. Apresentou-se como um administrador sobrecarregado por circunstâncias impossíveis. Negou responsabilidade pessoal. Essa narrativa foi destruída pelas evidências. Testemunhas provaram. Ele matava por motivos banais. 2 prisioneiros russos foram executados a tiros pelo próprio Kramer. O crime? Tentar pegar batatas podres do chão. Isso aconteceu dias antes da libertação do campo. A sentença foi cumprida. Ele foi enforcado junto com o médico Fritz Klein, às 12h19. Klein representava algo talvez pior que a brutalidade, a perversão da ciência. Nascido em 88 na atual Romênia, Klein era um veterano. Estudou medicina em Budapeste, serviu na Primeira Guerra Mundial e construiu uma carreira civil em Sibiu. Mas, em 43, alistou-se na Waffen-SS como médico de etnia alemã. Dezembro de 43. Klein chega a Auschwitz. Ele atuou no campo feminino de Birkenau e no campo das famílias ciganas. Sua principal função ignorava qualquer ética médica. Ele realizava as seleções na rampa de chegada. No quadro, a imagem estática de médicos da SS separando filas de prisioneiros. No tribunal, ele não negou. Admitiu que dividia os transportes em 2 grupos, os aptos para o trabalho escravo de um lado, os inaptos, enviados direto para o gás, do outro. A perversão moral de Klein ficou eternizada em sua resposta sobre o juramento de Hipócrates. Ele não via contradição. Sua frase gelou a audiência. O juramento me manda remover um apêndice sangrento do corpo humano. Os judeus são o apêndice sangrento da humanidade. Para ele, o extermínio era um ato de saneamento social. A corda no pescoço encerrou essa lógica distorcida. 575 sentenças de morte. Esse foi o número de execuções que Franz Hössler supervisionou pessoalmente no Centro de Eutanásia de Sonnenstein. Porque ele enganava as vítimas até o último segundo. Parecia sadismo puro, mas era eficiência burocrática para evitar o pânico antes do gás.
Hössler subiu rápido na hierarquia. Começou como guarda e cozinheiro em Dachau em 1933. 7 anos depois, foi transferido para Auschwitz. Lá, sua carreira de violência explodiu. Ele não apenas matou, ele limpou os rastros. Após uma revolta falha de prisioneiros, Hössler comandou a eliminação de 168 sobreviventes. Nenhum foi poupado. Em 1943, assumiu o campo feminino de Birkenau. Foi ali que aperfeiçoou a arte da mentira. No vídeo de depoimentos nota-se: sobreviventes descrevem seu tom de voz calmo e persuasivo. Ele reunia as mulheres exaustas. Dizia em voz alta: "Isso não é uma colônia de férias, é um campo de trabalho." Hössler prometia saúde, prometia empregos bem remunerados. Ele vendia esperança para pessoas que morreriam em minutos. Essa fala calculada ilustrava a dimensão psicológica da maquinaria nazista. Mas a brutalidade não se restringia ao alto comando. Karl Franzl e Ansgar Pitchen eram apenas cozinheiros em Bergen-Belsen. Sua função oficial era preparar comida para a SS. À primeira vista, funcionários de logística sem poder de decisão, mas na prática, executores impiedosos. Eles não matavam por ordens superiores diretas, matavam por iniciativa própria. Os prisioneiros famintos rastejavam até a cozinha. O objetivo era coletar restos de comida ou cascas de vegetais. Pitchen e Franzl respondiam com tiros. O relatório forense aponta: assassinatos ocorreram até mesmo durante a libertação do campo, com os aliados já nos portões. A violência permeava cada centímetro do sistema. Wilhelm Dörr representava algo diferente: a radicalização total da juventude. Ele tinha apenas 24 anos no dia de sua execução. Cresceu na juventude hitlerista antes de vestir o uniforme da SS. Em abril de 1945, Dörr supervisionou uma marcha da morte. O trajeto ia do subcampo de Kleinbodungen até Bergen-Belsen. Durante a caminhada, 30 prisioneiros caíram. Eles não foram deixados para trás, foram executados. A câmera do tribunal registra: Dörr ouve as acusações com o rosto inexpressivo. Testemunhas afirmaram que ele atirava pessoalmente. O motivo podia ser qualquer um: pés em mau estado, doença visível, cansaço extremo. Se paravam de andar, recebiam uma bala. Franz Stoffel, o comandante do subcampo, dividia essa responsabilidade. Ele estava no comando da marcha. No tribunal, tentou se defender. Stoffel jurou que os prisioneiros receberam rações adequadas. Disse que cuidou do bem-estar do grupo. Mas os fatos contavam outra história. Os sobreviventes descreveram inanição sistemática. Foram 50 quilômetros de fome e execuções sumárias. Esses 8 homens, somados às 3 mulheres executadas no mesmo dia, cobriam todo o espectro do terror. Do estrategista mentiroso ao cozinheiro armado, do jovem radical ao comandante negligente. O sistema de campos dependia de todos eles. A forca foi o destino comum. Administração, medicina, logística, vigilância diária. Essas eram as 4 rodas que faziam o genocídio girar. Não era apenas matar, era organizar a morte. O extermínio exigia participação em todos os níveis, desde o planejamento nos gabinetes acarpetados até a execução na lama do campo. Por que o sistema funcionou tão bem? Parecia caos. Mas a máquina se alimentava de obediência burocrática e relatórios precisos. As 11 execuções em Hamelin foram apenas a ponta do iceberg. A maioria dos réus não subiu ao cadafalso. Outros 19 acusados receberam sentenças de prisão. As penas variavam de 1 ano até a prisão perpétua. Entre os condenados estavam mulheres. Gerda Eilert foi sentenciada a 15 anos. Hilde Lisewicz recebeu 10 anos. Gerda Bose também pegou 10 anos, mas não cumpriu a pena completa. Em 1951, ela saiu livre após uma revisão de pena. O tribunal usou critérios frios para decidir quem vivia e quem morria. Vários fatores pesaram na balança. Evidência direta de participação em homicídios resultava em corda no pescoço. Brutalidade extrema, mas sem mortes documentadas no papel, virava pena de prisão. À primeira vista, uma distinção justa, mas na prática, permitia que sádicos sobrevivessem.
A hierarquia dentro do campo também influenciava o destino dos réus. Comandantes como Kramer ou Volkenrath enfrentaram o escrutínio máximo. Guardas de baixo escalão muitas vezes passavam despercebidos pelos promotores. Essa diferença entre a pena capital e o cárcere gerou controvérsia imediata. Sobreviventes não aceitavam essa matemática judicial. Eva Olson foi uma das vozes que questionou a lógica do tribunal. Ela apontou o dedo para guardas como Gerta Botte. Essa mulher era conhecida no campo por um hábito específico, espancar prisioneiros com barras de madeira. Olson testemunhou o horror no tribunal. Eu a vi bater em uma mulher até ela quase morrer. A pergunta da sobrevivente ecoou na sala de audiências. Por que ela merece viver quando tantos inocentes morreram? Mas a justiça tinha outros interesses. As liberações antecipadas na década de 1950 não foram acidentais. O cenário geopolítico havia mudado. A Guerra Fria começou. As prioridades se alteraram. O inimigo agora era a União Soviética e o Ocidente precisava normalizar relações com a recém-formada República Federal da Alemanha. Para as vítimas, ver seus torturadores livres foi um segundo golpe. Para os advogados de defesa, as sentenças severas iniciais serviram apenas para acalmar a multidão. Mas isso era apenas parte do problema. Os executados em Hamelin representavam apenas a camada visível da culpa em Bergen-Belsen. Centenas de guardas e funcionários administrativos nunca sentaram no banco dos réus. Eles fugiram durante as semanas finais da guerra, trocaram uniformes, queimaram documentos, misturaram-se aos refugiados nas estradas. Outros foram julgados em processos separados, fragmentados por nacionalidade ou local de atuação. Essa divisão judicial, inevitável diante de crimes que cruzavam fronteiras, diluiu a responsabilidade pelo Holocausto. No entanto, as execuções de 13 de dezembro de 1945 marcaram um ponto de virada. Ouça-se o som dos alçapões se abrindo. Foi um momento decisivo na evolução da justiça internacional. Pela primeira vez, indivíduos não foram processados apenas por crimes de guerra convencionais. Eles responderam pela participação em um sistema genocida. Na foto dos arquivos, vê-se 11 corpos pendurados. Eles pagaram o preço máximo legal. Mas a punição mal arranhou a superfície da realidade. O crime foi o assassinato sistemático de milhões. A resposta foi a morte de 11.